Ela estava com o último pedaço de pão no casaco, e esse gesto simples mudaria para sempre o destino de uma vida que ela ainda não sabia que podia ser sua. Imagine, um ponto de ônibus às 7 da manhã, vento cortando, um bebê enrolado num cobertorzinho e 2 idosos encostados no banco, tremendo mais do que o frio permitiria. Foi ali que Ana Maria decidiu agir. Ana puxou o casaco com o braço de Isabela, ajeitou a mantinha rosa que escondia o cheirinho doce de recém-nascido e olhou para aqueles 2 rostos. Eles não pediram. Estavam apenas ali, como se o ar da cidade fosse pesado demais para carregá-los. A mulher, branca, cabelo tingido de loiro que resistia à raiz, esfregava as mãos sem parar. O homem, de barba bem aparada, segurava um relógio contra o peito, como se aquilo fosse um amuleto que o impedisse de desmoronar. Ana vinha de um lugar onde decisões tinham consequência imediata. Mãe solteira, recém-saída de uma relação que a deixou sem contatos familiares, ela corria atrás de uma entrevista de emprego que poderia mudar o rumo da sua pequena família. O ônibus não podia esperar. A passagem era o último dinheiro que sobrara até o fim do mês. Mesmo assim, ao ver as mãos trêmulas deles, algo apertou no peito e ela enfiou o pão no bolso, levantou-se e foi até eles. "Venham", disse ela, sem pedir permissão. "Entrem aqui comigo, não dá para ficar assim." A mulher olhou para Ana com olhos que tinham medo e reconhecimento ao mesmo tempo. O homem devolveu o sorriso como quem tenta conservar dignidade. Ana sentou os 2 no banco ao lado, cobriu a mulher com o próprio casaco e, sem pensar 2 vezes, tirou a única nota que tinha para comprar a passagem e pagou também pelo casal. O ônibus chegou, e a cena do caixa registrando 2 passagens a mais só parecia um detalhe diante do que estava acontecendo no coração de Ana. A vontade de proteger. No banco do ônibus, o homem tirou o relógio do bolso como se quisesse limpar a lente do vidro. Era um relógio pesado, com pulseira de couro bem tratada, e o mostrador tinha um brilho que destoava do resto das roupas gastas. A mulher, que logo souberam se chamar Helena, segurou a mão de Ana e por um segundo murmurou algo que não deu para entender. Quando Isabela deu um suspiro longo, como se reconhecesse carinho, Ana sentiu que havia feito a coisa certa, mas havia detalhes que não batiam. O casaco deles estava remendado, sim, havia sinais de abandono. Contudo, o corte do vestido de Helena, o tecido de boa qualidade por baixo do que parecia gasto, o corte do relógio no pulso de Francisco, tudo isso deixava uma sensação estranha no estômago de Ana, como se uma peça de roupa conservasse uma história inteira que os olhos ainda não sabiam ler. Naquela manhã, Ana ignorou o prurido da curiosidade e preferiu o ato simples, dividir o pão. Ela acalentou Helena no colo, embalou Isabela e prometeu a si mesma que no final do dia, acontecesse o que acontecesse, faria o que pudesse para garantir que aqueles 2 tomassem um banho quente e tivessem um prato de sopa. Não era heroísmo, era humanidade. Quando o ônibus parou no centro, Ana desceu com o casal. Levou-os até o abrigo municipal, um prédio discreto, com uma placa que quase ninguém notava. Dentro, a atmosfera mudou. Panelas emitiam vapor. Uma senhora chamada Dona Célia coordenava a cozinha com a autoridade de quem conhece a cidade inteira, e um aroma de café quente cercava tudo. Helena respirou mais leve, e por um momento Ana pensou que tudo se resolveria ali. Banho, comida, um cobertor novo. Mas o mundo exterior havia notado também. Enquanto Helena e Francisco se acomodavam, alguém no plantão do abrigo, talvez por excesso de zelo, fez uma ligação. Não demorou até que um carro caracterizado aparecesse na rua. 2 viaturas, luzes azuis, vozes firmes, e uma repórter com um bloco de notas. Um telefonema anônimo, disseram, relatando que um casal idoso teria sido visto sendo levado por uma mulher com um bebê.
possível caso de sequestro. Como em todo lugar onde se cruzam suspeita e pressa, as perguntas foram mais rápidas que as respostas. Ana foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos. Você conhece essas pessoas? Por que as trouxe ao abrigo? Por que pagou as passagens? Cada pergunta vinha carregada da força de quem precisa entender se aconteceu um crime. Ana respondeu com a mesma clareza com que havia dividido o pão, que encontrara os dois no ponto, que não sabia de onde vinham, que só quis ajudar. Naqueles corredores frios, o relógio de Francisco deixou de ser detalhe e virou prova. Um oficial observou o acessório no pulso do idoso. Perguntou de onde vinham aqueles bens. Não havia respostas imediatas, mas a delegacia era um lugar de papéis, e papéis costumam falar. Pouco depois, chegaram ao processo alguns documentos que mudariam o tom daquela manhã. Cópia de uma escritura, um recibo de venda, comprovantes de transferência. Vivia-se ali um efeito dominó de surpresas. A escritura mostrava que há poucas semanas uma casa de família fora vendida. O recibo, assinado com mãos trêmulas, confirmava o valor. Centenas de milhares. As transferências apontavam para uma conta que, segundo o cruzamento inicial, recebera uma única entrada substancial, R$800 mil. E para fechar o círculo, havia uma movimentação para fora do país que começava a levantar sobrancelhas. Rodrigo apareceu no registro como beneficiário das transferências. Rodrigo, filho do casal, que em ligações anteriores acusara desconhecer a situação dos pais. Rodrigo, cujo nome ecoou na delegacia como um possível elo entre a aparente pobreza dos pais e uma vida financeira ativa. Para Ana, aquilo soou como absurdo e injustiça. Como poderia um ato tão simples, pagar uma passagem, se transformar num furacão que levantava suspeitas sobre ela? Quando o delegado Carvalho suspirou e disse, "Vamos investigar", a frase soou menos como conforto e mais como uma promessa de trabalho. Investigação aponta indícios de movimentações atípicas, disse ele, com a linguagem contida de quem não quer condenar sem provas. Ana ouviu cada palavra, como quem recebe peças de um quadro maior que ainda não sabia montar. Alguém, em algum lugar, acreditou que ela era cúmplice de um crime que ela não cometeu. Alguém havia jogado uma sombra sobre um gesto de compaixão. Foi nesse momento que surgiram as primeiras pontes de apoio. Doutora Vera, assistente social do Abrigo Santa Clara, apareceu com papelada, gentileza e uma calma que parecia enluvar o caos. Doutora Mariana, advogada voluntária que trabalhava com tutela e direitos de idosos, veio logo depois com pastas e uma voz de quem já vira vidas inteiras mudando por conta de um documento bem preenchido. Ambas olhavam para Ana com uma mistura de admiração e preocupação. Admiravam a coragem, preocupavam-se com a exposição. Ela só os trouxe porque estava com medo de que os deixassem na rua, disse Vera, enquanto folheava a ficha do abrigo. Não é crime querer ajudar. Mariana anotou números, telefones e fez uma pergunta que definiria o futuro imediato. Há como solicitar tutela de emergência para os dois. Alguém está em condição de risco, e até que a investigação ande, precisamos garantir que não haja mais devassa em bens, ou que ninguém os tire de quem os protege. Foi assim que Ana, sem planejamento e sem recursos, se viu assumindo, de forma provisória e muito delicada, a guarda temporária de Francisco e Helena. A tutela emergencial foi um mecanismo jurídico simples e forte, antes que o cenário virasse palco de disputas ou transferências suspeitas. Alguém precisava cuidar daqueles corpos e orientá-los. A medida não significava posse definitiva, mas garantia proteção. E isso, naquele momento, valia mais que qualquer sentença. No abrigo, sob o olhar de Dona Célia, Francisco foi levado para um banho, e pela primeira vez em dias arrumaram sua barba,
trocaram seus curativos e ajustaram a roupa. Helena foi levada para um quarto calmo. O diagnóstico que vinha com ela, sussurrado pela assistente social, confirmou o que os pequenos lapsos já mostravam. Sinais iniciais de Alzheimer. Havia confusão, perda de memória recente e necessidade de acompanhamento. A condição exigia, mais que papéis legais, paciência, rotina e presença. Ana, que mal dormira nas últimas noites por causa de Isabela, aceitou cozinhar, ficar de plantão e até aprender a administrar remédios. Não que soubesse como. Aprendeu com a ajuda de Vera e das enfermeiras do abrigo. Confortava-se na ideia de que proteger alguém nem sempre precisava de dinheiro. Às vezes bastava tempo, até que os caminhos legais se abrissem. Enquanto a tutela temporária se desenrolava, a investigação começou a juntar fatos. Vicente, um vizinho de beira de rua que conhecia ruas e documentos como quem conhece as linhas da própria mão, trouxe informações que só quem conhece a vida nas sombras poderia oferecer. Recibos antigos, uma carta com o endereço de uma propriedade, menções a um corretor que lidava com transações rápidas. As pistas se alinhavam numa história de família fraturada por vícios e cobiça. E então, Rodrigo apareceu pessoalmente no centro. Ele não era o estereótipo do vilão de filme. Veio com olhos cansados, falando apressado, tentando manter um tom que oscilava entre agressividade e imploração. Tinha a juventude marcada por escolhas ruins, dívida, apostas, noites mal dormidas. Ao vê-lo, Ana sentiu aquele estranho aperto entre raiva e compaixão. Ele era, de fato, filho de Francisco e Helena, e admitiu ter recebido valores. Mas a conversa era espessa como fumaça. Rodrigo dizia que usara o dinheiro para pagar dívidas, que precisava de tempo, que estava tentando recomeçar. A voz dele tremia quando falou de remissão, mas havia também um brilho nos olhos que denunciava a ausência de controle. A advogada Mariana pediu calma nas acusações. Há indícios de transferência e venda. Isso aponta para fraude, possivelmente abuso financeiro de idosos. Mas precisamos de perícia e documentos assinados reconhecidos em cartório, explicou, com a prudência de quem entende que inverdades podem destruir vidas. Delegado Carvalho disse que colocaria o caso sob custódia cautelar, que agentes fariam levantamento patrimonial e bancário, sempre deixando claro que investigação não é sentença. Rodrigo, percebendo que os passos da investigação podiam levar a complicações, foi embora deixando uma promessa, sombria e difícil de decifrar, no ar. Vou resolver isso. Vocês não sabem do que sou capaz. A frase ficou pairando como fumaça no abrigo. Naquela noite, o abrigo recebeu mais telefonemas. Pessoas comuns, tocadas pela história de uma mãe que acolhera idosos no ponto de ônibus, queriam ajudar. Uma vaquinha simples foi criada online por uma voluntária do abrigo. No primeiro dia, dezenas de doações chegaram de todo canto. Gente oferecendo trabalho, roupas, um colchão. A repercussão trouxe alívio imediato. As dívidas do abrigo seriam amenizadas por algum tempo e Ana recebeu ofertas de emprego. Uma ONG que trabalhava com jovens mães abriu a porta e disse que havia espaço para ela. Coltas de solidariedade surgiam como uma colcha que, pouco a pouco, aquecia o abrigo todo. Mas com as luzes do apoio vieram também sombras. Houve quem colocasse em dúvida a própria legitimidade de Ana. A denúncia anônima ainda pesava como uma nuvem que poderia desabar. E havia outra coisa. Notícias de pessoas que, ao perceberem a movimentação do dinheiro, começaram a farejar oportunidade. Silveira, um nome que Vicente trouxe com receio, era conhecido por sua ligação com a agiotagem. Encontrar Rodrigo em apuros, para alguém como Silveira, poderia significar caixas registradoras abertas ou meios obscurecidos para recuperar dívidas. Doutora Mariana, atenta a cada sinal que cheirasse a risco, organizou uma série de medidas de proteção.
A prioridade agora é garantir a integridade física dos dois idosos, preservar documentos e evitar que qualquer pressão externa force Rodrigo ou alguém a mexer nos bens sem perícia, disse ela, olhando para Ana nos olhos. Juntos, definiram um protocolo. Limitar visitas, registrar todas as ocorrências, contactar o banco para relatar as transações suspeitas e pedir bloqueio cautelar. Tudo isso com base no que a lei permitia sem ser sensacionalista. Ana aceitava tudo aquilo com a estranha sensação de estar num barco que mal sabia remar. Em suas poucas horas livres, ela sentava com Helena e colocava a mão sobre a doente, cantava músicas que aprendera com a avó que não conhecia e dividia um prato de sopa com Francisco. O vínculo cresceu de forma silenciosa. Francisco, que antes segurava o relógio como amuleto, começou a confiar o objeto em Ana como se aquela moça de casaco remendado fosse a filha que jamais teve. E foi numa dessas tardes, enquanto organizavam papéis na pequena sala do abrigo, que Vicente apareceu com uma pasta amassada. "Achei isso na casa antiga deles", disse, abrindo um envelope pesado. Entre papéis amarelecidos e contas, havia um documento que trouxe à tona um detalhe quase inacreditável. Provas, ainda em fase de validação, de que a venda da propriedade fora assinada pelos próprios Francisco e Helena, mas com cláusulas e testemunhas, que, segundo a perícia preliminar, pareciam ter sido induzidas. Havia um recibo com carimbo de cartório. Havia também indicações de que parte do valor havia sido movimentada para uma conta do filho. O ar na sala ficou denso. Doutora Vera segurou a mão de Ana e esta sentiu que sua pequena família improvisada começava a se assemelhar mais a algo real. A defesa dos idosos, até então movida por intuição e compaixão, ganhava agora os contornos de um caso que exigia provas e cuidado jurídico. E por trás das papéis, a pergunta que mais ecoava era simples e cortante. Como alguém que parecia não ter nada podia, num curto espaço de tempo, ter dinheiro suficientes para uma transação que mudava vidas? A resposta naquele momento era um conjunto de hipóteses. Alguns falavam em manipulação, outros em abuso financeiro. Havia também a hipótese dolorosa de que Rodrigo, na tentativa de sobreviver aos próprios vícios, tivesse cruzado limites que não devia. O que não havia era certeza, e a ausência de certeza apenas aumentava o risco. As noites que se seguiram foram de vigília. Ana dormia pouco, acordava ao menor som e relembrou cada gesto que a levara até ali. Quando Isabela chorava, a mulher olhava para o relógio de Francisco como se buscasse um tempo que pudesse voltar atrás. E enquanto o abrigo ganhava doações e mensagens de carinho, alguém em um carro escuro observava a movimentação com olhos que não buscavam ajuda, mas vantagem. Na delegacia, os passos da investigação ganharam velocidade quando o banco aceitou colaborar para uma análise superficial. Perícia aponta movimentações atípicas e há necessidade de verificar a autenticidade das assinaturas, disse o delegado Carvalho em voz baixa, evitando pronunciar julgamentos e mantendo a objetividade que o caso exigia. Ao mesmo tempo, providências administrativas garantiam que Francisco e Helena ficassem sob proteção. A tutela temporária os mantinha no abrigo, com acompanhamento médico e social, até que todos os fatos fossem esclarecidos. Mas enquanto papéis eram carimbados e medidas eram tomadas, a cidade fervilhava com opiniões e teorias. Havia quem defendesse Ana como heroína. Outros questionavam a ingenuidade de quem, num mundo cruel, entregava-se à bondade sem perceber perigos. Quanto a Ana, ela apenas sabia que naquela manhã fria no ponto de ônibus fez o que seu coração mandou e que, por isso, agora estava envolvida numa teia que exigia mais dela do que jamais imaginou. E numa noite em que a chuva tamborilava no telhado do abrigo, alguém bateu à porta com pressa. Vicente entrou novamente, pálido, segurando um papel amassado.
Tem gente atrás do Rodrigo, disse ele a voz baixa. Gente grande. Disseram que se o dinheiro não aparecer, vão fazer com que ele desapareça. As palavras ficaram no ar como um aviso. A calma se quebrou. Ana sentiu que a história que começara com um pedaço de pão ganhava contornos mais escuros. Havia agora uma corrida contra o tempo, uma fragilidade que pedia não apenas compaixão, mas estratégia. A tutela dava proteção aos idosos, mas não era uma blindagem contra quem queria tirar proveito das falhas alheias. E no abrigo, todos entenderam que o que parecia um respiro podia, a qualquer momento, se tornar uma tempestade. Nessa noite, Ana ficou acordada até tarde. Segurou Isabela, olhou para o relógio de Francisco e perguntou a si mesma: e a você que está assistindo essa história agora? Até que ponto um ato de bondade pede que nos arrisquemos? Até onde vamos para proteger quem precisa? De que cidade você está assistindo? Deixa aí nos comentários. O abrigo respirou fundo, reuniu forças e prontos. Seguiram um plano básico, contato com a polícia para avisar qualquer movimentação, mais atenção à rotina de visitas e reforço na presença de voluntários. Mas no fundo de cada um havia a certeza de que aquilo era só o começo. Havia cartas para serem descobertas, vínculos para serem desfeitos e, sobretudo, um filho que se debatia com seus próprios demônios e com uma rede de interesses que poderia arrastar a todos. Na manhã seguinte, um carro preto estacionou em frente ao abrigo. Não era viatura, nem era de voluntariado. Era um veículo comum, com vidros escuros. E dele desceram 2 homens cuja postura não combinava com o abrigo. Ficaram parados no portão, observando, sem entrar. Vicente, que os viu de primeiro, apertou o pacote de documentos contra o peito como se fosse um escudo. Doutora. Mariana, ao notar a situação, fez uma ligação rápida e pediu reforço policial para garantir que ninguém ultrapassasse os limites legais enquanto a investigação corria. A tensão subiu alguns graus. Enquanto isso, Rodrigo era visto caminhando pelas ruas da cidade, olhos baixos, passos apressados. Em determinados momentos, batia o telefone com números que ninguém do abrigo conhecia. Em outros, segurava a cabeça e chorava num banco de praça. Era a complexidade humana à mostra. Alguém que precisava ser responsabilizado e, ao mesmo tempo, alguém que precisava de ajuda. E entre esses polos, Ana tentava encontrar sua própria força, porque no fim das contas, quem acolhe também precisa ser acolhida. O relógio de Francisco, agora guardado num cofre improvisado na sala da administração, parecia marcar um tempo diferente, o tempo da incerteza. E enquanto a investigação prosseguia, uma convicção coletiva tomava forma no abrigo. Proteger, sim, mas com olhos abertos para o perigo. Proteção que exige coragem, mas também estratégia. Naquele momento de transição, quando as peças começavam a se mover em direções imprevisíveis, ninguém ainda sabia que alguns passos à frente, o nome Silveira ganharia peso, que um sequestro poderia ser articulado por mãos desesperadas, ou que uma operação policial precisaria ser montada com precisão. O que havia, então, era uma rede que se formava. Ana, a mãe que dividiu o último pão, Helena e Francisco, cujas vidas guardavam segredos maiores que seus casacos. Rodrigo, um filho em queda. Doutora Vera e doutora Mariana, as mãos que tentavam costurar segurança. O delegado Carvalho, montando um caminho legal, e a cidade pronta a julgar e a proteger na mesma medida. E assim, ao cair da tarde, com Isabela adormecida no colo e o abrigo pronto para a noite, Ana fechou os olhos por um momento e deixou que uma única frase ressoasse em sua mente. Um gesto tão pequeno que parecia não pesar nada tinha virado a roda de tantas vidas. Ela respirou fundo. Não havia solução pronta, mas havia vontade. E vontade, ali, já não era pouca coisa. Na manhã em que aqueles olhos se fecharam para tentar dormir um pouco,
O carro preto ficou ali na esquina como uma presença que não combina com lugares onde se serve sopa em panela grande. Vicente não tirou os olhos dele. Doutora Mariana também notou. Havia algo predatório na maneira como os dois homens observavam o abrigo, e quando a advogada sugeriu ligar imediatamente para o delegado Carvalho, Ana só sentiu um frio novo. Violência tinha cheiro de metal e de pressa. Não demorou muito até que a pressa se transformasse em algo concreto. Rodrigo, já fragilizado, foi seguido por dois homens numa rua lateral enquanto saía do trabalho temporário que aceitara. Ele tentava evitar o contato, falava baixo ao telefone, mas na esquina onde costumava tomar café com um amigo, dois braços o agarraram por trás. Um capuz. Vozes ordenando silêncio. Um empurrão para dentro de um carro e, em 2 minutos, o banco da praça estava vazio onde ele se sentara para chorar. Alguém viu, anotou a placa, e Vicente, que nunca dormira sobre o assunto, correu para avisar o abrigo. Eles levaram o Rodrigo, sussurrou ele, como se a voz alta pudesse fazer a cidade inteira ouvir a cena que ninguém queria. Levaram para um galpão lá perto do porto. Eu ouvi os caras falando de resolver a dívida. Disse também que não queriam testemunhas. Ao telefone, o delegado Carvalho manteve a voz de quem não se assusta com palavras, mas sabia que detrás de cada frase havia riscos. Avisem a equipe tática. Não chamem atenção. Precisamos confirmar o local antes de agir. A coordenação foi imediata. Investigação, vigilância discreta, contato com o banco que já colaborava no caso para tentar traçar fluxos e forçar qualquer movimento que denunciaria os criminosos. Enquanto isso, o abrigo virou centro de estratégias improvisadas. Doutora Vera cuidava de Helena e Francisco com um cuidado que misturava afeto e praticidade, medicação no horário, rotina de higiene, explicações calmas sobre o que significava estar protegido. Dona Célia manteve a cozinha funcionando, mas não deixou de olhar para Ana como se suplicasse coragem. Ana, por sua vez, sentia o peito apertado. Rodrigo fora levado. Era fácil imaginar o que Silveira, aquele nome sussurrado como ameaça, queria: dinheiro, controle, um atalho para reaver as cartas de um jogo sujo. As horas que se seguiram foram um mosaico de silêncio tenso e ações coordenadas. A polícia instalou vigilância no porto. Agentes em carros descaracterizados monitoravam entradas e saídas de caminhões. Carvalho pediu que ninguém do abrigo tentasse intervir sem orientação. Uma operação mal combinada põe em risco a vida de vocês e do próprio Rodrigo, avisou ele. Ana ouviu e concordou, mas dentro dela o ímpeto de agir fervilhava. Ela sabia que esperar podia significar perder uma pessoa que, apesar dos erros, era um ser humano. Foi então que surgiu a proposta improvável e dolorosa: usar a confiança que Silveira demonstrava pela família para atrair os sequestradores. A polícia precisava de uma isca que parecesse vulnerável e verdadeira. E Ana, que já havia se colocado à frente para proteger Francisco e Helena, se ofereceu. Não era um plano solitário. Havia um esquema tático, coletes, microfones e uma equipe pronta para intervir. Doutora, Mariana só aceitou depois de ver todas as garantias possíveis e ouvir Carvalho prometer que a equipe faria tudo para minimizar riscos. Eu não posso ficar parada, disse Ana numa voz que mal escondia o medo. Se isso ajuda a trazer o Rodrigo de volta, eu vou. Doutora Vera segurou sua mão. Não é preciso ser heroína sozinha, Ana. A polícia está com vocês e estamos todos aqui. No dia marcado, Ana vestiu roupas que não chamassem atenção. Enrolou Isabela no sling e partiu com a sensação de que o mundo inteiro observava cada passo seu. Vicente acompanhou até a rua próxima, como se fosse um irmão mais velho. Dona Célia deixou uma marmita no caminho. Vai por via de mãe, disse com olhos molhados. Ana entrou no local combinado,
um depósito de serralheria abandonado que cheirava a graxa antiga e ferro, e acendeu o pequeno rádio que receberia sinais da equipe. As portas rangiam, havia vozes ao fundo, passos lentos. Quando alguém falou "traz a menina", o coração de Ana quase saltou da garganta. 2 homens surgiram na penumbra. Um deles reconheceu Helena por foto e falou com desprezo, perguntando onde estava o tal dinheiro. Ana improvisou. Contou a história mais plausível que sabia, mencionou a transferência que Rodrigo havia confessado ter recebido e fingiu que soubera dos valores. Tudo com a intenção de ganhar tempo até o momento certo. Num segundo que pareceu eterno, um deles encostou a mão no sling de Isabela. Ana sentiu a respiração prender, percebeu o cheiro de suor e gasolina. Um barulho do lado de fora. Uma sombra que atravessou a porta. O homem que segurava Isabela empurrou a jovem mãe contra o que restava de uma parede. O outro saiu para ver o que acontecia. Aquele foi o fio solto. A sirene veio da sombra. A equipe tática entrou com movimentos rápidos, precisos, ordens curtas em vozes firmes. Havia luzes, vozes, a sensação de algo que não pode ser totalmente previsto. No confronto que se seguiu, houve empurrões e um disparo. Houve pânico. Alguém deixou cair uma arma. Ana, num instinto tão antigo quanto a própria proteção, virou o corpo para proteger Isabela. Um golpe a atingiu no ombro, um ardor agudo, mas ninguém tocou na menina. Agentes arrastaram as pessoas para fora. Algemas clicaram. Silveira, quando perceberam, tentava fugir por uma porta lateral, mas Carvalho já o aguardava. A operação foi tensa. Alguns criminosos escaparam na confusão, outros foram detidos. Ana acordou mais tarde no hospital com a luz branca do teto e o ruído compassado dos monitores. Isabela chuchuzava, num sono tranquilo no carrinho ao lado. Dona Célia estava sentada com olhos cansados. Doutora Mariana lia papéis com um olhar que dizia conquistas e perda de fôlego. O ombro de Ana ardia, mas os médicos repetiam: está fora de perigo, a bebê está bem. Havia sangue na blusa, havia um curativo improvisado. Havia também um sentimento profundo de alívio. Enquanto ela dormira, a polícia trabalhara com o material apreendido no galpão. Havia agendas, celulares, uma coleção de recibos e uma caixa metálica com documentos que, quando periciados, mudariam outra vez o curso daquela história. O que a perícia apontou deixou o abrigo e Ana sem fôlego de novo. Além das movimentações de 800 00 que já constavam, havia registros de outras propriedades antigas, terras rurais, uma casa de veraneio, extratos que, somados, indicavam um patrimônio que ultrapassava a marca de vários milhões. Havia contratos e comprovantes, algumas assinaturas contestadas, outras reconhecíveis. Havia também um cofre de banco na cidade vizinha, aberto por procuração. Procuração que a investigação apontava ter sido obtida por fraude. Francisco e Helena, os 2 corpos que haviam parecido frágeis num ponto de ônibus, eram beneficiários de um patrimônio considerável que, pela própria história de vida, não tinha sido gerido por eles nos últimos anos. Havia provas de que, em certos períodos, decisões sobre venda de bens haviam sido tomadas por terceiros e que parte do dinheiro fora transferida para contas controladas por Rodrigo. A perícia financeira e a análise documental mostravam um quadro complexo. Milionário, sim, mas sem acesso direto ao próprio dinheiro e possivelmente manipulados pelo próprio círculo íntimo. Quando Ana teve forças para ouvir, doutora Mariana se ajoelhou junto da maca para explicar com calma. A investigação aponta que, por causa do estado de saúde de Helena e por estratégias que parecem ter sido induzidas pelo próprio Rodrigo e por intermediários, houve assinaturas e procurações que precisam ser analisadas. Parte dos recursos saiu da conta do casal. Parte está em aplicações e outra parte foi transferida. Não vamos dizer agora quem é culpado definitivamente.
mas houve abuso financeiro e há provas que nos permitem pedir bloqueio cautelar e responsabilização. A advogada falou com palavras exatas para não condenar sem perícia, mas a verdade já cintilava. As aparências de pobreza eram, em grande parte, uma cortina posta sobre um patrimônio que foi, ao longo do tempo, diluído por decisões de terceiros. A repercussão pública, que antes se limitava a doações e mensagens de quem havia visto uma mãe dividir o último pão, cresceu. Matérias surgiram com cuidado, falando de investigação, de tutela, de abuso de idosos. A vaquinha online, que nascera como um gesto do abrigo, virou símbolo da cidade que queria reparar o dano causado a quem acolher os 2 idosos. Ofertas de emprego vieram em maior número. Pessoas de empresas locais ofereceram treinamento. Uma ONG reconhecida nacionalmente entrou em contato para pautar políticas de proteção a idosos. Tudo isso criou recursos reais. Parte das doações serviu para custear cuidados imediatos, procedimentos médicos e para pagar a fiança de alguns serviços emergenciais que o abrigo precisou contratar. Rodrigo, salvo na operação e levado aos cuidados da polícia, foi colocado sob custódia. Em depoimento, entre lágrimas e confissões, confessou ter assinado documentos e transferido recursos para suas contas. Falou de dívidas, de pressões e de um ponto de ruptura que o transformara em alguém disposto a trair os próprios pais. A investigação apontou que havia fraude em procurações e que algumas assinaturas poderiam ter sido supridas por falsificação. Perícia grafotécnica pediu tempo para confirmar. Nenhuma sentença foi anunciada naquele momento. Havia sim medidas cautelares e abertura de inquérito. Rodrigo aceitou também iniciar um tratamento para vício em jogo e em substâncias controladas. Procurou por reabilitação entre consultas e sessões sob a supervisão dos profissionais que o acompanharam. No tribunal onde se discutiu a tutela definitiva, doutora Mariana trabalhou com o processo como quem reconstrói uma casa antiga, com paciência e medidas técnicas. O juiz autorizou em caráter permanente e depois de avaliar laudos que a tutela dos bens fosse administrada por uma instituição idônea, enquanto se resolviam as questões de autenticidade e responsabilidades. Também autorizou que Ana pudesse morar com Francisco e Helena e ser reconhecida como filha adotiva por processo de adoção adulta, algo que, no Brasil, é previsto e possível quando ambas as partes concordam e há benefício para a família. A cena no fórum foi discreta, sem as luzes de cinema, assinaturas, carimbos, uma juíza que fez uma observação saudável sobre o valor da rede de proteção. Ana assinou documentos como quem aceita uma nova família. Francisco tremia um pouco, Helena sorriu confusa como sempre, e todas as promessas de cuidado que existiam no abrigo foram agora formalizadas. O reconhecimento público de que Francisco e Helena eram, na verdade, pessoas que possuíam bens e recursos, gerou uma mistura de emoções na cidade. Para Ana, foi choque e alívio. Ela, que sempre acreditara que o valor humano excede o material, viu a ironia. Os 2 idosos cuja dignidade havia sido desrespeitada por quem deveria amá-los, escondiam patrimônio que, se bem administrado, poderia garantir a segurança deles para o resto dos dias. Mas também havia tristeza. Como alguém que possuía podia estar tão desassistido? A resposta que encontrou, amarga, era sempre a mesma. Quando o vínculo de cuidado falha, o dinheiro vira instrumento de exploração. Com o passar dos meses, a vida foi se reorganizando. A vaquinha online, acrescida de doações de empresas locais que quiseram reparar algo do tecido social, ajudou a custear a compra de uma casa simples para Ana e Isabela. Uma casa com quintal e uma janela onde a luz da manhã entrava com vontade. Parte dos recursos foi destinada a um fundo para custear tratamentos de Helena e para criar um pequeno montante de reserva para o abrigo,
que agora tinha uma coordenação financeira mais rígida. Aonde que oferecera trabalho para Ana, a contratou para trabalhar com outras mães jovens em situação de vulnerabilidade. Ela aprendeu a gerir pequenas equipes, a preparar relatórios e, mais do que isso, a transformar dor em empatia prática. Francisco, no começo, andava com um caderninho onde anotava coisas pequenas, o que precisava comer, quando tomar remédio, o nome das pessoas que o visitavam. Aos poucos, ele recuperou um pouco de vigor. Helena teve acompanhamento especializado e medicamentos que retardaram um pouco os efeitos mais agudos do Alzheimer. Terapia ocupacional se tornou rotina e, mais importante, havia presença constante e afeto. A adoção adulta foi um marco. Não era só um documento. Foi Ana, sem sobrenome comum, fazendo questão de pronunciar em voz alta o novo nome que carregaria no coração. Na cerimônia entre amigos e pessoas que haviam participado da luta, Francisco entregou a Ana um relógio antigo. O mesmo relógio que no início estivera mais como símbolo que como objeto de valor. A peça, agora consertada, tinha na gravação uma frase simples: para quem escolhe ficar. Rodrigo, por sua vez, passou por uma trajetória que mistura contrição e dificuldade. Ele entrou em um programa de reabilitação, assumiu a terapia e participou de grupos de apoio para dependentes e familiares. O processo foi lento e cheio de recaídas possíveis. A cidade assistia com atenção e, para alguns, com julgamento. Ana, que sentira raiva profunda, precisou criar limites. Visitou-o algumas vezes na unidade de recuperação, conversou com firmeza e sem perdão ingênuo. Você quebrou coisas que não se conserta só com promessas, disse-lhe numa visita. Mas se você quer reconstruir, vamos fazer isso com passos, não com palavras. Rodrigo chorou, aceitou a ajuda e o que se via ali era humano. Alguém tentando desfazer o mal que fez, sabendo que a reparação é longa. A polícia prendeu alguns dos envolvidos com a agiotagem e com a cadeia de violência que cercava Rodrigo. Silveira foi capturado e colocado sob custódia, e as investigações aprofundaram-se. A perícia, machada com extratos, contratos e testemunhos, gerou indícios fortes de crimes financeiros. A promotoria abriu ação para responsabilizar os envolvidos e a justiça, com seus tempos e formalidades, seguiu seu curso. Não foi uma condenação imediata e definitiva. Foi a abertura de um processo que exigiria provas, perícia e diligência. A narrativa pública, entretanto, já reconhecia que algo havia sido reparado. Os idosos tinham proteção institucional e a família escolhida por Ana ganhara forma concreta. No dia a dia, o abrigo continuou sendo um lugar de movimento. Pessoas que antes só passavam doaram tempo. Um técnico de informática ensinou Ana a montar planilhas. Uma professora de culinária doou uma tarde semanal para ensinar pratos rápidos que alimentassem com qualidade. Um fisioterapeuta voluntário fez sessões para Francisco. Pequenas coisas multiplicavam-se. Panquecas aos domingos, a presença de netos que não vinham mais, conversas que curavam em doses discretas. Houve também reconhecimento público em pequena escala. Uma matéria de revista contou a história com cuidado. Não para glamorizar, mas para mostrar o entrelaçar de solidariedade e responsabilidade. Organizações que trabalham com idosos me pareceram pela primeira vez menos caricaturas de burocracia e mais pontes reais. A cidade inteira percebeu que havia um problema sistêmico quando recursos não encontram quem os mereça por direito e que a proteção de direitos passa por atenção aos sinais frágeis da vida. Com o tempo, a relação entre Ana e Rodrigo assumiu outra tonalidade. Havia visitas vigiadas, encontros com psicólogos e conversas que mesclavam pedido de desculpas e franqueza. Não houve perdão fácil, mas houve passos de reparação.
Rodrigo trabalhou em programas laborais da reabilitação, aprendeu, pagou algumas dívidas e pouco a pouco foi reconstruindo na prática a confiança. Ana manteve limites firmes, não se envolveu nas finanças dele, mas visitou quando achou que era importante para a recuperação. A adoção adulta se consolidou com um almoço simples, panquecas na casa nova, risadas de Isabela, que agora corria despreocupada pelo quintal. E Francisco, com um sorriso de quem voltou a ter família presente, levantou a xícara e disse: "Aqui se faz casa." Helena, em um gesto que Ana guardaria para sempre, passou a ficar mais serena quando a filha improvisada cantava uma canção antiga que a lembrava de dias quentes. A vida doméstica, com suas pequenas rotinas, trouxe ao abrigo e à casa nova a sensação de normalidade que antes parecia uma promessa lejana. E ainda houve justiça social em ação. A tutela dos bens do casal, administrada sob orientação da Justiça e com transparência, possibilitou não só a segurança financeira de Francisco e Helena, mas também a criação de um fundo social que ajudaria outros idosos em situação de vulnerabilidade na cidade. A ideia veio de um grupo de doadores que, sensibilizados, decidiram que parte dos recursos deveria servir para a coletividade. Doutora Mariana foi a coordenadora jurídica que cuidou de tudo para que não se tornasse caridade efêmera, mas política pública de apoio, regras, auditoria e metas. Meses depois daquele ponto de ônibus frio, Ana caminhava pela rua com Isabela pela mão e olhava para a casa com um contentamento que era feito de trabalho e noites sem sono, mas também de escolhas firmes. Vicente vinha sempre para consertar a cerca do quintal. Dona Célia costumava mandar marmitas para os domingos. E o abrigo, Santa Clara, ganhou um centro de referência para idosos fragilizados. As pessoas que antes observavam com desconfiança passaram a entender que cada gesto importa. Num fim de tarde, sentados à mesa, Francisco contou uma história que fazia Ana rir. Falava de quando, jovem, quase comprou uma bicicleta que achava preciosa e, por esquecimento, perdeu a chance. Era uma lembrança comovente. A riqueza material que a investigação descobrira não apagava o que eles eram, um homem e uma mulher com memórias e necessidades. A riqueza, naquele contexto, tornou-se instrumento, não fim. Havia cuidado, remédios, conforto e, sobretudo, escolhas que agora eram tomadas com transparência. A cidade, que vira a história toda como num espelho, começou a ter conversas novas sobre proteção ao idoso, sobre a importância de redes locais, sobre como reconhecer sinais de abuso financeiro. O abrigo passou a receber visitas mais frequentes de escolas e universidades com projetos de extensão. Jovens que levavam a tecnologia para ajudar nas finanças. Estudantes de direito que faziam plantões pro bono. Tudo isso transformou um ato isolado de bondade num movimento que ultrapassou muros. Ana não deixou de se emocionar quando, numa tarde de domingo, ouviu Isabela chamar a Helena de vovó pela primeira vez, sem hesitação. Helena, que em muitos dias confundia nomes e lugares, olhou para a menina com um afeto puro que desmentia qualquer estatística. Francisco dormia na rede da varanda, a respiração calma, o relógio antigo brilhando ao sol como um símbolo de tempos atravessados. Rodrigo telefonou de vez em quando com cuidado nas palavras, e em uma das ligações disse com voz baixa: "Se eu pudesse voltar, teria feito diferente." Ana respondeu com firmeza e compaixão: "A gente conserta o que pode. O resto a gente carrega." O final daquela trama não é cena de cinema com aplausos e resolução total. É mais parecido com um painel onde se vêem fios remendados que agora seguram algo com mais força. Há dias de alegria e há dias de revés. Há, igualmente, algo que se tornou inegável. Um último pedaço de pão dividido foi o gesto que acendeu uma série de escolhas que salvaram não só uma vida, mas um conjunto de vidas.
A família que nasceu ali não é por laços de sangue apenas. É feita de cuidado, de justiça, de limites e de presença. E se você está aí pensando no que pode fazer quando cruzar com alguém que precisa, lembre-se, às vezes a ação pequena é a faísca. Não precisa ser coragem desmedida, precisa ser decisão coerente com aquilo que você pode dar. Tempo, chama de proteção, busca por ajuda institucional quando necessário. A história de Ana nos ensina também sobre redes, uma assistente social, uma advogada, um delegado, vizinhos, um abrigo, doações anônimas, tudo isso junto criou um escudo. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ver que pequenos atos salvam vidas. Conta aqui nos comentários o momento que mais te emocionou. E se puder, espalhe a mensagem. A bondade, quando bem amarrada à justiça, transforma.